Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Manuela Franco de Matemática e agora vamos ver o tema que a gente vai estudar. Aula 08, Objeto de Conhecimento, Interpolação Geométrica, Detalhamento, Questões envolvendo interpolação geométrica. Vamos à nossa aula. A gente vai começar revendo um pouquinho do que é a progressão geométrica. Vamos ver. Temos aí uma PG de razão 3, onde o seu primeiro termo é igual a 1. Vejam a PG. Ela começa com o termo 1. Como a razão é 3, a gente vai pegar o 1 e multiplicar por essa razão. 1 vezes 3, 3, que é o segundo termo da PG. O segundo termo a gente multiplica novamente pela razão 3, 3 vezes 3, 9, e assim a gente obtém o terceiro termo, que é 9. Para obter o quarto termo, a gente multiplica novamente por 3, 9 vezes 3, 27, e assim por diante. Multiplicamos o 27 por 3 também, e aí a gente obtém o último termo dessa PG, que é 81. Mas e aí? Vamos para a nossa pergunta. Como que a gente faz para descobrir os termos de uma PG quando a gente tem somente o primeiro e o último termo, quando a gente não tem a razão? Será que é possível a gente fazer isso? Vamos ver agora o que é a interpolação geométrica. O que é interpolar? Interpolar significa inserir. Então, interpolar meios geométricos em uma progressão, a gente vai inserir termos nessa PG que ficam entre o primeiro e o último termos. Vamos ver um exemplo aqui. Veja essa PG que tem uma razão igual a 2. Olha só, a gente tem lá o primeiro termo, que é 6, e o último termo, que é 96. A razão dessa PG é igual a 2. E o que a gente faz com essa razão? A gente multiplica ela por cada um dos termos para a gente obter o próximo. Vamos ver como vai ficar essa PG. A gente vai interpolar ou inserir os três termos, os três meios, como a gente chama, que estão faltando aí nessa PG. Então, vamos à PG. Temos aí a razão, que é igual a 2, pegamos o 6 e multiplicamos por 2, que vai nos dar o segundo termo da PG. Então, a gente tem primeiro o termo 6, segundo termo vai ser o 12. O 12 a gente também multiplica pela razão, que é 2. 12 vezes 2, 24. E assim a gente vai fazer para os outros termos também. 24 vezes 2, 48. E 48 vezes 2, a resposta já até estava lá, não é? Já temos o último termo, que é o 96. Agora vamos ver um exemplo aqui na nossa TV. Vamos interpolar 5 meios geométricos entre 4 e 256. Então, a gente vai interpolar 5 valores. Se são meios geométricos, significa que a gente tem uma PG. E qual vai ser essa PG? Nós já temos o seu primeiro termo, que é o 4. A gente tem que interpolar quantos termos? Temos que interpolar 5. Então, um aqui, 2, 3, 4, 5. E o seu último termo é 256. Ele já está dado aqui. E o que a gente já pode concluir aqui desses dados? Nós já temos o A1, que é o primeiro termo da PG. O A1 é igual a 4. E a gente tem o último termo, o AN. Só que o AN vai depender da quantidade, esse N aqui, vai depender da quantidade de termos que a gente tem na PG. Quantos termos a gente tem nessa PG? A gente tem que inserir 5 termos, 5 meios, mas nós temos o primeiro e o último. Então, somando os 5 que faltam a gente inserir com o primeiro e com o último, no total nós temos 7 termos na PG. Portanto, o último termo dessa PG é o A7. Mas a gente já tem ele aqui. Ele é igual a 256. E agora a gente vai inserir, interpolar esses 5 meios geométricos.
mas a gente ainda não tem a razão, mas vamos já chegar lá. Temos o A1, que é 4, temos o AN, que é o A7, que é 256, e a gente vai precisar inserir aqui os 5 meios geométricos nessa PG. A gente tem que o A7 é igual ao A1 vezes Q elevado a 6. Como que eu sei que o A7 é A1 vezes Q elevado a 6? A gente vai lembrar do termo geral da PG, que diz o quê? Que o AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem vai ser o A7? O A7 é o A1 vezes Q elevado a 7 menos 1. Então, o A7 é igual a 1 vezes Q elevado a 7 menos 1, que é igual a 6. Só que a gente já colocou aqui direto para simplificar para vocês. Ó, quando aqui no índice do A nós temos o N e no expoente da razão é N menos 1, é só a gente subtrair uma unidade. Ó. O índice aqui do AN é 7, o expoente da razão vai ser uma unidade a menos, que é 6. Por isso que a gente já diz direto que o A7 é igual a 1 vezes Q elevado a 6. Se a gente tivesse o A10, por exemplo, quem seria o A10? Seria o A1 vezes Q elevado a 9. Ó. 9 é uma unidade a menos que o 10. Então, vamos voltar aqui para o nosso A7 da nossa PG. Então, a gente tem que o A7 é A1 vezes Q elevado a 6. E a gente vai substituir esses valores. Por quê? Porque a gente já tem o valor do A7 e também já temos o valor do A1. Com isso, a gente calcula o valor da razão. O A1 é 4, o A7 é 256. E substituindo na fórmula, vamos ter 256 igual a 4 vezes Q elevado a 6. Esse 4 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, vamos ter 256 sobre 4 igual a Q elevado a 6. 256 sobre 4 é igual a 64. Então, vamos ter que o Q elevado a 6 é igual a 64. E agora, o que vai acontecer? Esse expoente do Q, ele passa aqui para o outro membro como o índice da raiz. Então, o valor da razão, o valor de Q, é igual a raiz sexta de 64. Mas e aí, professora? Como é que eu faço agora para resolver a raiz sexta? A gente é acostumado a resolver raiz quadrada, resolver raiz cúbica, mas um índice de raiz maior que 3, como o 6, por esse exemplo aqui, a gente não sabe resolver, ou pelo menos não é comum a gente resolver esse tipo de raiz. O que a gente vai precisar para resolver essa raiz sexta? A gente vai recorrer ao que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que são algumas propriedades da potenciação e da radiciação para a gente obter o valor da nossa razão. Vamos ver como a gente faz. Então, para resolver a raiz sexta de 64, vamos lembrar lá das propriedades da radiciação. Para começar, a gente pega o valor que está aqui dentro da raiz, o 64, e decompõe ele em fatores primos. Então, a gente vai pegar o 64 e dividir ele pelo menor número primo que a gente tem e que seja possível dividir o 64, que nesse caso é o 2. Dividindo 64 por 2, o resultado é 32. E a gente vai continuar dividindo
pelo menor número primo possível até então. Dividindo 32 por 2, o resultado é 16. Dividimos 16 por 2, onde o resultado é 8. Dividimos 8 por 2, onde o resultado é 4. Continuamos dividindo o 4 por 2, onde o resultado é 2. E também dividimos 2 por 2, onde o resultado é 1. O que isso significa? O que é que a gente fez aqui? A gente colocou aqui uma maneira diferente de escrever o 64. Ou seja, esse mesmo valor, 64, ele pode ser escrito de uma outra forma. Ele pode ser escrito como a multiplicação de todos esses dois aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, vezes 2. Se a gente fizer esse cálculo, a gente volta para o 64. Quer ver? Vamos conferir. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer o contrário. Então, para a gente decompor 64, a gente vai transformar ele aqui, ó, nessa multiplicação, nesses fatores primos. Mas vejam, a gente tem o 2 se multiplicando por ele mesmo 6 vezes. Isso aqui nos leva a uma potência, que é o 2 elevado a 6. Por quê? Porque eu tenho o 2 6 vezes repetido aqui. E a gente também acaba lembrando de uma outra propriedade da potência. Quando a gente tem base igual, bases iguais se multiplicando, a gente soma os expoentes. Mas quais expoentes? Cada um desses dois aqui, ele tem um como expoente. Então, temos 6 expoentes iguais a 1. Somando todos eles, vamos ter 2 elevado a 6, pela propriedade da potenciação. Já acabou o nosso cálculo? Já acabou a solução da nossa questão? Ainda não. A gente só mexeu no 64. Então, o que acontece? Lá no nosso dado, onde tiver 64, a gente vai substituir por 2 elevado a 6. Vamos ver. Temos aqui, ó, raiz de 64 igual a raiz sexta de 64 é igual a raiz sexta de 2 elevado a 6. O que a gente fez aqui? A gente escreveu o 64 de uma outra maneira. O 64 pode ser escrito como 2 elevado a 6. E agora, a gente tem que resolver isso aqui. Raiz sexta de 2 elevado a 6. Como que a gente faz para resolver essa radiciação? Em uma radiciação, o que acontece? Quando a gente tem uma raiz quadrada de x, por exemplo, aparentemente a gente não tem índice e não tem também expoente aqui no x. Mas a raiz quadrada significa que o índice dessa raiz é 2. E quando a gente não tem um expoente, significa que esse expoente aqui é 1. Então, para escrever e resolver essa raiz aqui, o que a gente faz? A gente repete a base e o expoente vai ser o expoente do próprio valor x dividido pelo índice da raiz, que é 2. Então, a raiz quadrada de x ou a raiz quadrada de x elevado a 1 pode ser escrita como x elevado a 1 sobre 2. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai tirar essa raiz e transformar esse expoente, esse índice, no expoente aqui do 2. Vejam que a base é a mesma, a base é 2, a gente mantém. O expoente do 2 é 6 e o índice da raiz é 6. Então, vai ficar 2 elevado a 6 sobre 6. 6 dividido por 6 é 1, então vai ficar 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Tem uma maneira mais rápida da gente fazer isso? Tem, se você souber da propriedade, é como se a gente cancelasse aqui, ó, o índice com esse expoente. E quem sobra? Apenas o 2.
Então, o que significa? Que a raiz sexta de 2 elevado a 6 é 2, ou que a raiz sexta de 64 é igual a 2. Mas quem é esse 2? É a razão da PG, que é igual a raiz sexta de 64, que é igual a 2. Obtivemos aqui a razão da nossa PG. Já acabamos de resolver a questão? Ainda não, a gente precisa interpolar os meios que faltam lá na progressão geométrica. Agora a gente vai voltar para a nossa PG. A gente tem o primeiro termo, que é 4, e temos o último termo, que é 256. A gente já calculou a razão, que é 2. Então, o segundo termo vai ser o primeiro termo, que é 4, vezes a razão 2. 4 vezes 2 é igual a 8. O terceiro termo vai ser 8 vezes 2. 8 vezes 2 é igual a 16. O quarto termo vai ser 16 vezes 2. 16 vezes 2 é 32. O quinto termo vai ser 32 vezes 2, que é 64. O sexto termo, que é o que falta a gente preencher, vai ser 64 vezes 2, que é 128. E assim a gente completa a nossa PG. O 128, a gente multiplicaria ele por 2, que dá 256, mas a gente já tem o último termo, então a gente não precisa realizar esse cálculo. Então, viram só? Às vezes dá um pouco de trabalho para a gente inserir os termos na progressão geométrica, mas aí, resolvendo a razão, ou dependendo do dado do problema, a gente consegue completar a PG. Vamos ver outro exemplo. Vamos interpolar 6 meios geométricos reais entre 645. Novamente aqui a gente já tem alguns dados. Nós temos o A1, que é 640, e o A8, que é 5. E temos a fórmula do termo geral, já aplicada aqui para o A8. O A8 é igual a A1 vezes Q elevado a 7. E aí a gente só precisa substituir os valores para a gente encontrar a razão. Ok? Então, substituindo os valores, o A8 é igual a 5, o A1 é igual a 640. Então, vamos ter 5 igual a 640 vezes Q elevado a 7. O 640 está multiplicando, ele passa aqui para o outro membro dividindo. Então, nós vamos ter 5 sobre 640 igual a Q elevado a 7. A gente vai pegar o 5 sobre 40, o 5 sobre 640 e simplificar essa fração. O 5 a gente divide por 5 mesmo. E o 640 termina em 0, a gente também consegue dividir ele por 5. 5 dividido por 5 é 1. 640 dividido por 5, vamos ver quanto vai ser. 640 por 5. 6 por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Para 6 falta 1. Baixamos o 4. 14 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. Para 14 faltam 4. E finalmente completamos aqui com 0. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. A divisão não deixa resto. Então, olha só. 640 dividido por 5 é exatamente 128. E aqui a gente já colocou direto, não é? 5 sobre 640 é o mesmo que 1 sobre 28. E isso tudo aqui é igual a Q elevado a 7. A razão da nossa PG elevado a 7. Da mesma forma que a gente fez a outra questão, a gente vai resolver essa aqui. Esse expoente do Q, ele vem para o outro membro como o índice da raiz. E agora a gente vai ter uma raiz sétima de 1 sobre 28.
E aqui a gente já vai aplicar uma propriedade da radiciação. Vejam só. Quando a gente tem a raiz quadrada de uma fração, por exemplo, a raiz quadrada de A sobre B, significa que é a divisão da raiz de A sobre a raiz de B. Ou seja, em uma fração, a raiz quadrada, ou a raiz sétima, que é o nosso caso, ela vai servir tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, por isso que aqui a gente pode separar, ó. Nós vamos ter raiz sétima de 1 e a raiz sétima de 128. Por que que a gente fez isso? Porque a raiz sétima de 1 é mais fácil da gente resolver. A gente já tem um resultado direto, que é igual a 1. Por quê? Porque 1 elevado a 7 é igual a 1, não é verdade? Então, independente se for raiz quadrada de 1, raiz cúbica de 1, raiz sexta de 1, raiz sétima de 1, o valor sempre vai ser 1. Bem fácil da gente resolver e que também é uma propriedade da radiciação. O que a gente vai precisar resolver detalhadamente é a raiz sétima de 128, mas a gente já sabe como fazer. É só decompor o 128 em números primos. Então, vamos lá, dividir o 128 por 2, que dá 64. Dividimos o 64 por 2, que dá 32. Dividimos o 32 por 2, que dá 16. Dividimos o 16 por 2, que dá 8. Dividimos o 8 por 2, que dá 4. Dividimos o 4 por 2, que dá 2. E dividimos o 2 por 2, que dá 1. Isso significa que a gente pode escrever o 128 como essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 sendo multiplicado por ele mesmo 7 vezes, e que a gente pode escrever como 2 elevado a 7. Esse vai ser o valor da razão da nossa PG? Ainda não. Olha só, a gente tem que a razão sétima de 128 é o mesmo que a razão sétima de 2 elevado a 7. Nós só pegamos uma maneira diferente de escrever o 128. Ele pode ser escrito como 2 elevado a 7. E agora fica fácil da gente resolver essa raiz, não é? A gente pode usar aquela propriedade da radiciação, dividindo o expoente do 2 pelo índice da raiz, 7 dividido por 7, que dá 1, ou a gente pode anular aqui o índice da raiz com o expoente da base 2 e vai sobrar só quem? Só o 2. E com isso a gente conclui que a raiz sétima de 128 é igual a 2. A raiz sétima de 128 é igual a 2, só que a raiz sétima de 128, ela está onde? Ela está aqui no denominador. Então, a gente vai substituir o 2 aqui no denominador. Então, encontramos o valor da razão dessa PG. Mas acabou a nossa questão? Ainda não. A gente não tem que encontrar apenas a razão. A gente tem que interpolar os meios geométricos que estão faltando. Então, vamos voltar aqui na nossa questão. Olha só, temos que interpolar 6 meios geométricos entre 645. Nós já temos o valor da razão, a gente acabou de calcular. É 1 sobre 2. Quando a gente tem uma razão que é uma fração e o numerador dela é 1, na verdade, a gente vai multiplicar o primeiro termo pela razão, que é 640 vezes 1 sobre 2. Mas quando a gente fizer esse cálculo, 640 vezes 1 sobre 2,
a gente multiplica o 640 por 1, que dá 640, e divide por 2. Então, o que significa multiplicar um valor por 1 sobre 2? É o mesmo que a gente pegar esse valor e dividir por 2. Vocês concordam? Então, o 640 é o primeiro termo. Para a gente obter o segundo termo, a gente vai multiplicar ele pela razão, que é 1 sobre 2, ou se a gente fizer de forma direta, a gente vai pegar o 640 e dividir por 2. 640 dividido por 2 é igual a 320. Para a gente obter o terceiro termo da PG, a gente também multiplica por 1 sobre 2, ou diretamente a gente já divide por 2. 320 dividido por 2 é 160. E assim a gente prossegue para completar os valores que faltam aqui na nossa PG. 160 dividido por 2 é 80. 80 dividido por 2 é 40. 40 dividido por 2 é 20. 20 dividido por 2 é 10. E se a gente não soubesse que aqui é o 5, mas só para comprovar que essa PG é verdadeira, quando a gente pega o 10 e divide por 2, o resultado é 5. 10 dividido por 2 é 5. Então, a gente acaba lembrando também de uma propriedade bastante importante, não é? Qual é a propriedade? Que a multiplicação, na verdade, que a divisão, ela também é uma multiplicação. E o inverso também vale, não é? Já que elas são operações inversas, aqui a gente usou uma multiplicação que acabou virando divisão. E o contrário, às vezes a gente consegue fazer também. Então, temos aqui essa nossa PG. Vamos ver aqui a nossa PG completa. Ela é uma PG que tem quantos termos? 8 termos, não é? Nós interpolamos 6. Nós temos o A1, que é 640. O A8, que é 5. Então, temos aqui completos os 8 termos da nossa PG. Então, vocês viram como a gente faz para interpolar os meios geométricos em uma PG. Por mais que a gente não tenha o valor da razão, é possível a gente calcular a razão, mesmo que a gente tenha somente o primeiro e último termo da PG, mas se a razão também for dada ou calculada, a gente vai conseguir interpolar esses elementos. E essa foi a nossa aula sobre interpolação geométrica.